Do nada. Cara, agora que tá chegando, sério, tô começando a ficar com dor de barriga. Hello, my borders. Hello again. You're out of order. I'm out of pain. We're closing circles. Cheguei! Na verdade, chegou, né? Chegou um grande dia. Não chegou porque é um dia antes, que eu tô gravando isso, é amanhã, no caso. Finalmente chegou a data da minha cirurgia. A cirurgia era pra ter sido feita no mês passado, né? Que eu já tinha agendado, já tô contando pra vocês, já tem uns 2 meses. E pra quem não acompanhou tudo que eu vim contando, eu vou dar uma pincelada aqui em algumas coisas que eu falei pra vocês. Primeiro, porque projeto mais que corpo. Mais do que um corpo bonito, mais do que um corpo que a gente fique satisfeita, feliz de colocar roupa. E eu não tô pensando só em biquíni, praia, barriga de fora, nada disso. Tô pensando em roupas que eu usava antes e que eu me sentia bem, que eu gostava, que hoje, infelizmente, não fica tão confortável. Como essa calça aqui, por exemplo, se vocês quiserem, eu deixo o vídeo aí que eu gravei na hora que eu tava descendo pra cá. Porque, menina, na hora que eu fui descer aqui, que eu botei essa calça, eu falei, gente, ela tá cabendo! Mas tá cabendo esturricado. Porque simplesmente não cabe, menino. Simplesmente a diástase, você não consegue encolher a barriga, né? É uma coisa mais forte que você. Mais do que corpo, né? Mais do que só o corpo. O seu bem-estar são coisas que te incomodam, né? Mais do que pessoas te cobrarem um padrão da sociedade, mais do que qualquer coisa é você com você mesmo. Então, assim, pra mim é um projeto muito além de corpo. Vai também a questão da saúde, porque vou contar uma coisa pra vocês que eu não contei. No dia que eu fui gravar o jogo das garrafas do supermarket, né? E cada vez que eu comemorava, que eu gritava, eu sentia um escapezinho de xixi, né? Então, assim, é muito ruim, é muito humilhante, porque você fica assim, cara, não era pra eu estar assim, né? A gravidez em si, eu não tenho o que reclamar, minha gestação foi maravilhosa, eu não fui uma grávida de sentir muitas dores, óbvio que o final é sempre mais difícil, porque a gente já tá com a barriga muito grande, né? Mas eu tive uma gestação tranquila, sem grandes intercorrências. No final eu tive que ficar de repouso, mas não era nada absurdo, entendeu? Então eu tive uma gestação maravilhosa. Gestar em si foi a realização de um sonho, né? Porque eu queria muito gestar, eu queria muito ficar grávida, eu queria muito ter meus filhos, mas eu queria sentir tudo, todas as, né? Eu tive o privilégio de ter minha bolsa estourada na gestação do Lucas, no final da gestação do Lucas. Então eu tive essa experiência, posso dizer que sei o que é uma bolsa estourar. Tive a gestação da Lana, que foi totalmente diferente, já foi completamente diferente. Eu tive mais vontade de comer doce, engordei um pouquinho mais. Então, assim, eu não tenho o que reclamar da minha gestação. E foram 2 gestações com barrigões de respeito, né, minha filha? Eu queria realmente sentir tudo que a grávida sente. Eu queria ter barrigão, eu queria curtir aquele momento ali. Eu curti. E depois que o neném nasce, né, que tudo se volta pro bebê, você cuida, você passa aquela fase, eu consegui amamentar também, que foi um sonho, né? Todo mundo sabe que eu queria muito amamentar. Depois de todos os problemas que eu tive, tem vários vídeos contando aqui no canal dos meus problemas para amamentar. Consegui amamentar e depois que você realiza esses sonhos, aí você fica pensando assim, e agora? O que vem depois disso tudo? Como é que eu volto, né, a me enxergar? Como é que a gente se identifica novamente com a gente mesmo? Foi por isso que eu resolvi fazer a cirurgia. Antes, vamos voltar só um pouquinho, né? Eu fiz de tudo que vocês possam imaginar. Eu fiz exercício, eu segui programa na internet, eu comprei curso de diástase na internet. E aí eu fiz várias coisas, não fiz abdominal tradicional, porque piora a diástase. Tenho todo um cuidado para sair da cama, para não forçar o abdômen, né? Fiz tudo que vocês podiam imaginar. E a minha diástase, ela melhorou, mas ela não voltou. E aí, uma amiga minha, né, a Bianca Busato, que é a minha dermatologista maravilhosa, ela falou pra mim assim, amiga, eu tenho uma pessoa pra te indicar que ela vai fazer a sua cirurgia por vídeo. Então ela não vai fazer a abdominoplastia. Aí eu falei, sério? Porque eu tinha... Gente, assim, se eu tivesse indicação pra fazer abdominoplastia, eu super ia fazer abdominoplastia, porque seria a minha indicação. Mas eu não queria, por 2 motivos. Um, que eu tenho pavor daquela cirurgia, porque abre assim, sei lá, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer uma abdominoplastia muito grande. Não queria. E aí, e segundo, por conta do umbigo. Eu não sei, eu tinha pavor do meu umbigo, de perder o formatinho do meu umbigo. Meu umbigo não é feio, gente. Meu umbigo bonitinho, entendeu? E aí, quando eu fui lá e eles falaram, não, a gente tem como fazer a Mila, que é uma cirurgia minimamente invasiva, tal, não sei o que, vai manter o seu umbigo. Eu falei, o quê?
Eu fiquei tão feliz quando eu soube que ia manter meu umbigo, cara. Parece uma bobeira, né? Então, assim, fiquei muito empolgada. Mas eu fiquei mais feliz quando eu cheguei lá e parei de me culpar. Porque muitas pessoas me culparam. Você não está fazendo os exercícios direito. Você precisa emagrecer mais. Falta fazer não sei o quê. Você tem que fazer LPF, tem que fazer vácuo, tem que fazer sei lá o quê. E eu tava achando que realmente o problema era 100% meu. E aí, quando eu fui no Dr. Rodrigo, que eu procurei o Dr. Rodrigo, né, primeiro, o Dr. Rodrigo falou pra mim assim, ainda bem que você veio, porque o seu caso é só cirúrgico mesmo. Ele fez o exame, né, de colocar lá, pediu pra eu tossir, pediu pra eu fazer assim. Aí ele falou, sua diástase é muito grande, vou pedir só a ultrassonografia pra ter certeza de quanto que é, mas a sua diástase só cirúrgica mesmo. Fiz a ultrassonografia, vi que realmente era muito grande, e ele falou que eu tinha toda a indicação pra fazer, porque já tinha emagrecido muito, então eu era uma candidata boa pra fazer essa cirurgia. Daí quando eu fui lá, gente, no consultório do Dr. Rodrigo, o Dr. Rodrigo falou assim, eu vou junto com o Dr. Túlio, né, pra poder fazer o que tiver que fazer ali em termos estéticos, né, o cirurgião plástico Dr. Túlio Martins vai fazer, então você marca uma consulta com ele pra você ver direitinho. Daí eu fui no consultório do Dr. Túlio e aí ele já me perguntou, o que te incomoda? Eu falei, várias coisas. Por qual você quer começar primeiro? Aí eu falei, gente, já que estou aqui, vou te explicar. Então a minha barriga, né, me incomoda muito. E eu tenho uma flacidez aqui no braço, ó, de tanto emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu malho, você pode ver aqui meu braço aqui, ó, se você encostar que você vai ver que ele é bem durinho e tonificado. Porém aqui, ó, não consigo, simplesmente não consigo perder essa flacidez aqui, ó, por conta de emagrece, feito sanfona, né? E umas gordurinhas aqui nas costas. E daí, como ele vai fazer a técnica de retração de pele no abdômen pra melhorar a questão da aparência, tudo, ele também vai fazer nos braços e nessas gordurinhas aqui que me incomodam. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, quanto tempo eu não faço uma coisa por mim? Fazia muito tempo que eu não fazia algo por mim, então eu tô muito feliz, tô com a melhor expectativa possível, eu tenho certeza que cirurgia não é milagre, cirurgia não é 100% do seu resultado, tem muita alimentação, exercício e pós-operatório bem feito, né, pra ser feito. Então assim, estou com toda a responsabilidade na ponta da minha língua, eu sei o que eu tenho que fazer também, então assim, estou confiando primeiramente em Deus, né, que vai guiar essa cirurgia e ele sabe o quanto tá me incomodando essa barriguinha de gravidinha. Então primeiramente a Deus, tenho orado muito por essa cirurgia já há algum tempo. Segundamente, nos médicos, que eu tenho certeza que eu escolhi a equipe perfeita, tenho certeza que eu escolhi médicos maravilhosos, né? Dr. Rodrigo Galego, que é especialista, ele é cirurgião do aparelho digestivo e da parede abdominal, então ele vai corrigir toda a minha diástase, ele dá aula sobre isso, achei chiquérrimo. E Dr. Túlio Martins, cirurgião plástico, que também faz um trabalho excepcional, vi vários pós-operatórios dele, então assim, dessa vez estou muito confiante na minha equipe e também tenho muita consciência do que eu tenho que fazer depois para poder manter tudo isso, né? Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So A diástase é um afastamento dos músculos reto-abdominais, tá? Então a gente tem na parede abdominal algumas musculaturas, a musculatura mais central são os reto-abdominais. Quando esses músculos se afastam, é o que a gente chama de diástase. Esse afastamento é normal
até cerca de 2 centímetros. Quando passa de 2 centímetros, a gente passa a considerar essa diástase patológica e ela pode trazer alguns sintomas e uma chance maior também do aparecimento de hérnias. As duas causas mais comuns da diástase são gravidez e obesidade, né? Então, quando a gente trata a paciente, que é mãe, ela já não está mais grávida. Então, a gente pode fazer o tratamento da diástase sem maiores riscos. Quando a gente pega um paciente obeso com diástase, o ideal é que ele deixe de ser obeso, né? Como a mãe deixou de estar grávida, o ideal é que o paciente obeso deixe de ser obeso, então que ele perca peso, que ele emagreça, antes da gente operar, para a gente poder oferecer um reparo adequado. Quando a Evelyn procurou a gente, a primeira queixa dela, a queixa mais importante, era em relação ao estufamento, ao abaulamento da região do abdômen. Então, principalmente na região acima do umbigo, que era a região onde incomodava mais ela. Além disso, a gente observou que tinha uma hérnia umbilical e também tinha uma flacidez de pele acompanhada. Então, a gente pensou em fazer uma cirurgia que a gente unificasse todas essas queixas numa resolução só. Então, a proposta é fazer uma cirurgia onde a gente vai fazer a correção da hérnia, a correção da diástase de forma minimamente invasiva e aproveitar e fazer também a correção da flacidez, a melhora da flacidez. Então, através das tecnologias de retração e também através da retirada de pele, aproveitando a cicatriz de cesárea, sem estender a cicatriz, retirando ali um pouquinho de pele e melhorando assim também a flacidez. Quando a diástase tem mais de 2 centímetros, como a gente falou, ela passa a ser patológica. Então, a paciente pode ter um desequilíbrio da musculatura abdominal, tá? O que a gente chama de core é o encontro dos músculos abdominais. E esses músculos, eles são responsáveis pela nossa estabilidade postural. Então, se você tem um alargamento dessa musculatura, você começa a forçar mais os músculos lombares, por exemplo, podendo causar uma dor lombar. Da mesma forma, esses músculos são responsáveis pela contração dos órgãos pélvicos. Então, se você tem uma diástase muito larga, a sua bexiga acaba contraindo, tendo uma força de contração maior que o normal e ela expulsa mais urina. Então, a paciente pode ter incontinência urinária. Ao mesmo tempo, o relaxamento da bexiga fica prejudicado. Então, ela também relaxa menos, então ela enche menos de urina, né? Ela não consegue acumular antes de sair. Então, são 2 fatores que levam à incontinência urinária. Então, é muito comum que as mulheres com diástase pós-parto que elas tenham dor lombar e incontinência urinária associada a outros problemas, como, por exemplo, um risco aumentado da formação de hérnias, principalmente a hérnia umbilical. A queixa que a gente mais observa no consultório é em relação ao abaulamento da região do abdômen. Então, aquele abdômen que está estufado, a paciente sente mal, sente um desconforto na região do abdômen. Então, essa é a principal queixa. E a maior preocupação da paciente é com a cicatriz umbilical. Isso é o que a gente consegue mais entregar com naturalidade, porque como a gente não mexe na cicatriz umbilical, a gente não mexe no umbigo, a paciente fica com um resultado mais natural. A forma de saber se tem diástase é principalmente no exame físico do médico especialista. Então eu te examino, eu vou te dizer se você tem uma diástase, tá? A gente tem alguns exames de imagem que são utilizados para comprovação diagnóstica, principalmente o ultrassom de parede abdominal ou a tomografia, mas na grande maioria das vezes não é necessário. Eu lanço mão de exames de imagem quando eu tenho dúvida diagnóstica de alguma forma ou quando eu quero encontrar outras coisas relacionadas, como por exemplo as hérnias da parede abdominal, acabam aparecendo melhor nesses exames. Classicamente, a diástase sempre foi tratada ao longo aí das últimas décadas com abdominoplastia tradicional, né? Então, o cirurgião plástico faz uma incisão grande, né? Um corte grande ali na região da cintura, mais um cortezinho em volta do umbigo, e dessa forma ele consegue acesso para fechar todos os defeitos da musculatura. A cirurgia funciona, tá? Às custas de uma grande incisão. Evoluindo, passou-se a fazer a mini abdominoplastia em pacientes que não têm tanto excesso de pele, só que a mini abdominoplastia peca, tá, por não ter um acesso tão bom para o tratamento das diástases. Ela é boa para uma paciente que não tem essa diástase grande, tá, e que tenha algum excesso de pele pequeno, seja uma paciente magra. Tá. Na década de 90, um cirurgião brasileiro começou a tentar fazer por videolaparoscopia, tá? Hoje em dia ele mora em Singapura e foi o primeiro a descrever uma técnica minimamente invasiva, tá? E ao longo das últimas 3 décadas, essa técnica minimamente invasiva foi evoluindo, tá? Então a gente chegou aí nos últimos 10 anos a fazer o Scola, tá? O Scola é uma técnica para tratamento de diástase e hérnias, minimamente invasiva, sem nenhum resultado estético, tá? Então a gente só
tratava diástase e hérnia. E aí começaram a aparecer algumas queixas estéticas depois dessa cirurgia, que era ali uma sobra de gordura ou uma sobra de pele que poderia incomodar os pacientes. E foi aí que evoluiu mais a cirurgia. Talvez o principal momento de evolução dessa cirurgia foi quando um colega nosso de Rosário, na Argentina, descreveu a Mila, que é Minimally Invasive Lipoabdominoplasty. Foi um marco bem importante aí na evolução das técnicas, quando ele começou a unir a lipoaspiração e as tecnologias de retração de pele à correção minimamente invasiva. Tá? Então a paciente com 3 furinhos faria uma retração de pele, retirada de gordura e mais a correção da diástase e da hérnia. Tá? Isso funciona muito bem para pacientes com um excesso leve de gordura e pele. Tá? Quando a paciente tem um excesso um pouco maior, a gente não pode confiar tanto assim nessa retração causada pelas tecnologias. Então, assim, a gente usa as tecnologias, mas a gente acrescentou algo mais. E aí foi a técnica que eu e o Túlio desenvolvemos, que a gente chama de MAMI, tá? Que é Mini Abdominoplasty Minimally Invasive. A gente faz uma mini abdominoplastia com o acesso minimamente invasivo. E aí a gente juntou, na verdade, o mini abdômen com a Mila. A gente faz a lipoaspiração e a tecnologia de retração de pele, a gente corrige a diástase desde lá de cima no abdômen até lá embaixo, pela videolaparoscopia ou hoje pela cirurgia robótica, que é o mais tecnológico, mais avançado que a gente tem. E no final a gente resseca a cicatriz da paciente. A maioria das pacientes hoje tem cicatriz de cesárea, muitas não gostam do aspecto da cicatriz, então a gente consegue manter o tamanho da cicatriz do jeito que ele é, a gente mantém a vascularização do andar inferior do abdômen, que é uma coisa muito importante, e dessa forma a gente consegue dar um melhor contorno corporal. Então a gente corrige a diástase, corrige todas as hérnias que estiverem no caminho, a gente faz a lipoaspiração, faz a retração de pele e dá uma puxadinha no final ali na pele, dando esse efeito melhor e corrigindo uma cicatriz de um mau aspecto que tinha antes. Então a gente tem um arsenal hoje grande. Na nossa equipe a gente faz 4 cirurgias diferentes, né? O Escola, para pacientes super magras, sem nenhum excesso de pele, que a gente só corrige diástase e hérnia, 3 furinhos. A Mila, para pacientes com excesso leve, até um pouco moderado de gordura e pele, também com os 3 furinhos. A incisão pequena da mama, do tamanho da cicatriz que a paciente já tem, que são a maioria das mamães, na verdade, tem um excesso moderado, né, de pele e gordura, então hoje a maioria dos pacientes acaba tendo indicação da MAMI, tá? E tem a abdominoplastia tradicional que a gente acaba usando muitas vezes em pacientes pós-bariátrica, por exemplo, tem uma perda muito grande de peso, né, de gordura, acaba sobrando muita pele, tem um abdômen avental, aí isso aí só dá para corrigir mesmo com abdômen tradicional. Então, aproveitando a cirurgia da região do abdômen, da diástase, a Evelyn também tem um pouco de flacidez na região das costas, na região do dorsal, e a gente vai aproveitar e vai fazer também uma lipoaspiração, fazendo uma definição melhor da região das costas, também usando a tecnologia, o argoplasma, para promover uma retração de pele. E a região dos braços também tem um pouco de gordura localizada e um pouquinho de flacidez, então o principal nos braços é ganhar um contorno melhor nos braços, um contorno mais bonito, melhorar um pouco da flacidez de pele também e tirar um pouquinho da gordura localizada. Então essas queixas, tanto da diástase, quanto da hérnia e quanto da região dos braços e das costas, são queixas difíceis de melhorar somente com a academia, porque a diástase você precisa corrigir ela cirurgicamente para ela poder fazer o fechamento correto, e após isso a gente faz os complementos da lipoaspiração e da melhora da flacidez, da retração de pele. Então, às vezes, mesmo com a academia, é difícil de melhorar, né, tanto a flacidez quanto a correção da diástase. Então, o braço é uma região que, mesmo você fazendo um fortalecimento ali da musculatura, vai ficar um excesso de flacidez. Então, só com a cirurgia mesmo que a gente consegue dar essa definição melhor para os braços. Bom, uma diástase não patológica pode ser que melhore nos primeiros meses com exercícios físicos e com algum tipo de fisioterapia, tá? Então, se tem uma diástase pequena, 1 centímetro, 1,5 centímetros, o fortalecimento muscular pode acabar preenchendo aquele espaço e resolvendo o seu problema, tá? Quando a gente tem uma diástase maior, acima de 2 centímetros, a gente entende que não vai ser resolvido dessa forma, então tem muitas pacientes minhas que, eu fiz meses, anos de fisioterapia e não melhorou. Não vai melhorar, tá? Então, uma diástase patológica, ela só é curada, tratada com um procedimento cirúrgico. Claro que fazer exercícios e fazer fisioterapia é muito bom no pós-operatório ali da cesárea ou no pós-parto do parto normal. Eu sempre quero que as pacientes fortaleçam o abdômen, isso vai ajudar, pode melhorar a diástase, mas mais do que isso, fortalecimento muscular, que vai diminuir a chance de você ter uma incontinência urinária ou uma dor lombar, né? Mas, mais uma vez, isso não vai curar uma diástase patológica, mas com certeza ajuda a gente no tratamento.
Então, no caso da Evelyn, ela tem uma flacidez principalmente na região inferior do abdômen. Ela não tem tanta flacidez na região superior do abdômen, eu digo acima da cicatriz umbilical. Então, não tem necessidade de ser submetida a uma abdominoplastia, porque a abdominoplastia seria uma flacidez generalizada da região do abdômen. A gente, com essa cirurgia, fazendo a correção através da videolaparoscopia, fazendo a correção da diástase por vídeo, correção das hérnias e fazendo o complemento da retirada de pele inferior pequena, aproveitando a cicatriz cesárea, a gente consegue dar um resultado para ela. Ela é uma cirurgia pouco invasiva, então a gente faz um descolamento interno menor, o que a gente consegue promover uma retração de pele maior com a tecnologia e a gente causa uma cicatriz bem menor, né, do que a abdominoplastia convencional. Além disso, a gente não mexe na cicatriz umbilical, então o seu umbigo não vai ter aquela cicatriz externa. A gente só mexe no umbigo internamente, então a gente vai corrigir a hérnia umbilical internamente e vai reposicionar seu umbigo no local correto, sem ter uma cicatriz externa. Então, no caso da Evelyn, ela já tem uma cicatriz de cesárea inferior, então a gente vai aproveitar e vai ressecar essa cicatriz, vai tirar essa cicatriz anterior, e aí, quando a gente fizer essa retirada dessa cicatriz, a gente vai tracionar um pouquinho de pele para baixo, entregando uma cicatriz de uma qualidade melhor, uma cicatriz mais bonita. É muito importante nessa cirurgia a gente avaliar o perfil do paciente, porque nem todos os pacientes vão ser candidatos a fazer uma correção através dessa cirurgia. Então a gente tem que avaliar o paciente, fazer uma bioimpedância e avaliar toda a composição corporal do paciente para a gente ver se realmente esse paciente é candidato a essa cirurgia minimamente invasiva. Então isso é bem importante na avaliação pré-operatória. Então a Evelyn, ela tem um perfil ideal para essa cirurgia, porque ela não tem um alto percentual de gordura, ela não tem uma gordura visceral alta, então a gente consegue fazer essa cirurgia entregando um resultado bem legal para ela. Então a MAMI foi uma necessidade que a gente viu para adaptar a cirurgia de Mila, que é aquela cirurgia dos 3 furinhos, com a retirada de pele. Então, pacientes que já têm uma cicatriz de cesárea, a gente aproveitou para retirar um pouquinho de pele ali, aproveitando a cicatriz prévia de cesárea. A maioria das pacientes não tinha uma cicatriz legal de cesárea, uma cicatriz esteticamente feia, e aí a gente aproveita, faz uma nova cicatriz mais bonita e retirando um pouquinho de pele. Então a gente observou isso, que as pacientes de Mila às vezes tinham uma necessidade de tirar um pouquinho de pele ainda e a gente adaptou essas duas técnicas e juntou. O robô é o que a gente tem de mais moderno hoje quando a gente fala em cirurgia, né? Então, o que ele acrescenta pra gente? Primeiro que a visão dele é tridimensional, diferente da visão laparoscópica, né, do vídeo, em que a gente vê uma tela plana. Então no robô a gente consegue ver profundidade, isso acrescenta muito na segurança do cirurgião para ele entender o que ele está vendo, tá? Além disso, as pinças do robô, elas têm movimentos 360 graus. Então, o que eu mexo ali no aparelhinho, o robô consegue recriar lá dentro, né? Na laparoscopia, classicamente, a gente tinha movimentos retos e laterais, e agora a gente tem movimentos usando esse espaço tridimensional. Então, isso aumenta muito a segurança do procedimento, aumenta a capacidade do cirurgião de fazer movimentos mais finos e, consequentemente, de dar um melhor resultado do pós-operatório para o paciente, tá? Comparando também com outras formas de cirurgia, a gente tem um retorno mais rápido às atividades normais, uma alta mais rápida. Tudo isso vai promover um melhor resultado final para o paciente, trazendo mais benefícios. A gente já consegue observar um resultado imediato, mas a gente vai ver um resultado melhor aí com 3 até 6 meses, depois até 1 ano de cirurgia.